Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo que eu estou postando aqui e eu pensei bastante sobre qual seria o primeiro assunto que eu traria aqui para conversar com vocês. Então, eu resolvi abordar um tema que eu considerei por muito tempo o meu principal vilão nessa jornada para me tornar um programador, que foi a questão da produtividade. Eu tenho que falar aqui para vocês que por muitos meses eu fui um aluno totalmente irresponsável com os meus estudos, estagnado, sem nenhuma evolução, no nível zero mesmo. E encontrar uma maneira de me tornar mais produtivo foi a mudança de chave na minha rotina. E é por isso que hoje eu vim compartilhar aqui com vocês os fundamentos da produtividade. E eu não vou enrolar muito. Eu já vou começar por talvez o mais crucial de todos eles, o ambiente. Moldar meu ambiente de estudo foi o primeiro passo que eu precisei dar para, de fato, tirar aquela sobrecarga de procrastinação que me atrapalhava desde o momento em que eu ligava o computador para estudar até o último segundo da aula que eu estava assistindo. Eu tinha muitas coisas que me distraíam durante os estudos e eu precisei cortar elas pelas raízes mesmo. A principal delas eu acho que vocês podem imaginar qual seja: o celular. Qualquer notificação já tirava o meu foco e quando eu abri o Instagram era um caminho sem volta. E por muito tempo, o meu aprendizado ficou totalmente comprometido. Desativar as notificações, aprender a estudar com o celular no modo silencioso ou no modo avião e organizar minha mesinha foram esses pequenos detalhes que fizeram a diferença. Porque, sério, eu consigo me distrair com praticamente qualquer coisa. Então eu tive que aprender a identificar esses elementos que tiravam o meu foco e me distraíam. Então, comecei a cortar. Mas isso foi só o início. O segundo fundamento foi mais visual, o layout. Eu tinha um problema absurdo, que era a falta de interpretação nos designs que eu iria trabalhar, tanto nos exercícios como nos desafios. E eu nem me dava conta de que o problema não estava nas aulas, não estava no professor, não estava no meu computador, não estava na minha internet. O problema estava na minha falta de interpretação web. Eu não tinha paciência para ler as páginas, os exercícios, nem o código pronto. Então a minha solução era tentar fazer do meu jeito. E vocês podem imaginar como isso ficava desastroso no final. E a maneira que eu encontrei para lidar com isso foi realmente aprender a estudar os layouts das páginas. A gente precisa aprender a sacrificar alguns minutos para entender como que a página foi desenhada, como que a interface funciona. E eu tive que disciplinar minha mente para trabalhar antes mesmo de eu abrir o VS Code. Porque o programador não era editor de código. O programador era eu. E exercitar minha mente para fazer essas divisões enquanto eu estudava a página em si me ajudou a raciocinar mais rápido e, consequentemente, me tornou mais eficiente até mesmo na hora de escrever o código, porque eu já tinha um caminho lógico para traçar. O terceiro fundamento é mais voltado para a organização. Eu sempre fui muito distraído e, por muitas vezes, eu abandonei meus exercícios porque meu código simplesmente estava muito bagunçado. Em diversos momentos, eu não conseguia entender o que eu mesmo tinha escrito. E isso não só no código. As minhas pastas eram uma vergonha de organização. Eu simplesmente ignorava uma das características principais de um programador, que é ser organizado e não se perder no próprio código. Então, esse foi mais um exercício de disciplina para minha mente e para os meus olhos. Antes de começar qualquer exercício, eu precisava organizar as minhas pastas, o meu HTML, o meu CSS, as minhas fontes, as minhas imagens. Agora, você imagina se perder nas pastas já era fácil para mim? Imagina no código. E a melhor solução que eu encontrei para isso foi abusando dos comentários. Sim. Antes e depois de qualquer sessão, eu preciso comentar e explicar o que eu fiz. O código, ele não deve ser o nosso inimigo. Ele precisa trabalhar junto, precisa ser claro, precisa ser linear. E foi fazendo isso que eu consegui finalmente sair da estaca zero. E eu cheguei no fundamento que finalmente divide os homens dos meninos. Abrir a mente para a lógica. Um dos meus principais problemas, desde que eu comecei a estudar, foi ver o quanto a minha mente era preguiçosa e fechada. É algo que hoje eu me assusto quando eu olho para trás. A verdade é que mesmo seguindo todos esses fundamentos, dificilmente você acerta um código de uma página, uma landing page ou um site logo na primeira tentativa. Porque é aí que os conceitos se chocam.
A lógica se choca com a sensibilidade, com a responsividade, com o designer, com a leitura. E para mim, que estava atrás do código, tudo ficava uma tempestade de informações e, mais uma vez, eu desistia. A melhor solução para isso que eu encontrei é forçar a sua mente a se abrir. Não existe só uma solução, não existe só um caminho, só uma alternativa. Muitas vezes, em diversos momentos, eu tive que aprender a recomeçar do zero. O meu problema era não saber lidar com isso. E foi quando eu quebrei essa prisão emocional de pensar além do código que eu consegui fazer os meus primeiros projetos de verdade. E por último, o descanso. E esse foi um problema que eu ignorei por muito tempo. A questão da pausa e do descanso. De verdade, de todos os fundamentos, esse é de longe o mais importante, porque eu precisei administrar as minhas pausas, sabe? Quando a nossa mente tem um tempo de liberdade para absorver e para processar os problemas, é aí que ela começa a resolver de verdade. E é aí que a gente nota a diferença. E a pausa que eu falo não é aquela de se distrair, aí você estaria descumprindo o primeiro fundamento. Porque também não faz sentido a minha mente estar cansada e sobrecarregada e eu adicionar ainda mais besteira, mexendo no celular ou assistindo vídeos, séries, ouvindo certas músicas. Tudo isso só ia distrair, só ia destruir mais o meu foco. A pausa que eu falo é de realmente dar um tempo, sabe? Beber uma água, fechar os olhos por um instante, respirar fundo, pegar um ar, sair de casa, que seja, sabe? A gente precisa dar lugar ao tédio. O tédio é uma emoção natural do ser humano e é o que faz a nossa mente trabalhar. É o que desperta o senso criativo do ser humano. Então, o programador precisa saber usar o tédio como uma ferramenta criativa, uma ferramenta ao seu favor. E bom, eu não vou me estender muito porque os fundamentos que eu trouxe aqui para vocês foram os que funcionaram para mim e funcionam de verdade até hoje. E se tem algo que ajuda você nesse processo de aprendizado, pode compartilhar aqui com a gente também. E eu vou ficando por aqui. Abração, até a próxima.